Students, how are you? So, let's start. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos, que em inglês nós temos duas formas de falar o pronome possessivo. Uma é quando vem antes do verbo e uma depois que vem no final da frase, antes do verbo não, antes do substantivo, antes do objeto, e um depois que vem depois dele, né, depois do objeto. Então, eu posso, em português, não muda. Se eu falar, por exemplo, assim, esta é a minha caneta. Ou se eu falar, esta caneta é minha, o pronome possessivo minha, independente do lugar da frase que ele está, ele continua sendo minha. Em inglês, não. Se eu vou utilizar o objeto, eu vou usar o my. Por exemplo, my pen. My book. Agora, se eu for falar esta caneta é minha, a minha, essa palavra minha, né, vai ficar no final da frase, vai vir depois do objeto, então muda. Não vai ser my, vai ser mine. Então, this pen is mine. This book is mine. Então, essa tabelinha aqui, nós vamos completar com os pronomes e os os pronomes possessivos. Então, vamos lá. O primeiro aqui, nós temos o sujeito. Deixa eu mudar a cor. Eu acho que fica melhor. I. O sujeito I. O sujeito you. Qual vai ser o possessivo para I? Vai ser o my ou o mine. O possessivo para you vai ser your e aqui embaixo vai ser yours. Essa coluna aqui, nós vamos usar sempre ela e depois o objeto. Então, my pen, your pen, minha caneta, sua caneta. E a terceira coluna, nós vamos falar primeiro do objeto e deixa essa palavrinha para o final. Então, assim, this pen is mine. This pen is mine. This pen is yours. This pen is yours. Esta caneta é sua. Então, eu primeiro falei a palavra caneta para depois falar sua. Ok? Next, o próximo aqui. O he, que é ele. Quando a gente quiser falar dele, nós vamos usar o his. O his, que é dele, tanto faz, é a mesma palavra. This is his pen ou this pen is his. Aqui, já tem o her e o hers. Aqui é só completar com she. It, we, you e they. Então, o it só tem o que é o it. Percebam que aqui, ó, o our e o you, o your, é só a gente acrescentar aqui. Deixa eu aumentar um pouco, fazer o she primeiro. O she já tá feito, né? Então, aqui, she, que é ela. Se eu quiser falar que a caneta é a caneta dela, eu vou usar assim, her pen. Caneta dela, her pen. Primeiro eu uso o possessivo e depois o objeto. Agora, se eu quiser falar primeiro o objeto e depois falar que é dela, eu vou usar o hers com S. Então, this pen is hers. O it não muda. O we vai ficar our, que é sem o S. Então, essa caneta é nossa. This is our pen. Ou então, this pen is ours. O objeto na frente da palavra, de quem é, a gente vai usar o pronome possessivo e depois o objeto. Se a gente falar o objeto antes,
Daí a gente usa sempre a palavrinha que vem aqui na terceira coluna. O you é a mesma coisa do you lá de trás. Aqui fica your e aqui fica yours com S. E a última fileirinha aqui, their, é só acrescentar o S. Theirs. Theirs. É só acrescentar, então, o S aqui. Theirs. Theirs. Após completado, vocês vão ter aí a tabelinha para fazer os exercícios. Então, como é que vocês vão fazer mesmo? Utilizar essa segunda coluna sempre antes do objeto, quando eu tenho o espaço para completar e falo sobre o objeto ou outra coisa que seja. E a última fileira é quando primeiro eu falo do objeto e deixo o possessivo por último. Então, olha só, leiam as sentenças aqui abaixo. A primeira frase aqui, ó, da letra A. Whose smartphone is this? Whose smartphone is this? De quem é este telefone? Então, nós temos duas opções de frases, ó. This is my smartphone ou this smartphone is mine. Então, é isso que eu estava explicando ali em cima, ó. Quando eu tenho o objeto e eu quero falar meu objeto, ou dele, ou dela, eu vou usar a segunda fileira. Quando eu falo do objeto primeiro e vou usar o pronome possessivo por último, eu tenho que usar a terceira fileirinha ali de cima. A próxima frase. Whose tablets are these? These are their tablets, ó, their tablets. Então, como o tablet está depois, nós vamos usar o their da segunda fileira. Na próxima frase, o tablet está antes e o possessivo no final. Então, neste caso, a gente usa o theirs com o S, que é o da terceira fileira. E na última frase de exemplo, de quem é este laptop, este notebook, né, que a gente chama de notebook. This is her laptop. Então, a palavra laptop está por último, a gente usa o her sem o S, que é o da segunda fileira. Na frase de baixo, o laptop, ó, está antes e o pronome possessivo no final. Então, a gente usa o her com S, que é o da terceira fileira. Seguindo esses exemplos, vocês vão fazer esse exercício 3, completando com esses pronomes aqui, de posse. Observando sempre o que é que ele está falando, se o objeto está antes ou está depois. Do you think that most people like devices? Você acha que a maioria das pessoas gostam? Seria do seu conselho? Olha só, o conselho, que é o que a gente vai ter posse, meu conselho, seu conselho, o conselho dele, está por último na frase. Como ele já está por último, a coluna que a gente vai usar é a segunda. Como aqui o pronome é you, para você a pergunta, então o possessivo também vai ser para você, que seria seus conselhos. Ok? Page 50, página 50. Modals verbs. Aqui os verbos modais. Eu vou explicar o exercício 5, depois vocês leem aqui e respondem essa frase que, sabendo essa parte aqui, vocês já conseguem responder o de cima. Esses verbos aqui, ó, o should, o must e o mustn't, eles têm esse sentido para nós. O should é o deveria, que ele indica conselho, uma obrigação, mas no sentido de conselho. O must é uma obrigação mesmo, não é conselho, você deve fazer aquilo. Outra forma de falar o must é o have to. E o mustn't é uma proibição. Por exemplo, é proibido entrar com animais
supermercado, Então, you mustn't take your pet to the supermarket. Você não pode, é proibido levar os animais de estimação no supermercado. Então, o should, o must e o mustn't, todos eles vão fazer as frases sem precisar de to, eles mesmos vão fazer a pergunta, eles mesmos vão fazer a negativa. O should, ele faz a pergunta, ele faz a frase afirmativa e ele faz a frase negativa. Então, por exemplo, aqui na primeira, tem esse primeiro espaço para vocês completarem. Para vocês completarem esse primeiro espaço, temos que ler aqui a segunda frase. You shouldn't spend too much time on social media. Essa frase está na negativa, que você não deveria passar muito tempo nas redes sociais. Para fazer essa frase na afirmativa, que é o que está faltando aqui, o que é necessário a gente fazer? Tirar esse ND, vai ficar You should spend too much time on social media. Sorry, não é dessa frase que a gente tem que fazer, né? É da frase que está ao lado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não, pode ser essa aqui mesmo, essa que eu acabei de falar. E a pergunta, como toda a regra em inglês, nós temos o sujeito e o should vai vir sempre no início da pergunta. A mesma coisa vai funcionar com o must. O must, quando a gente quiser falar que você deve, que é uma obrigação, né, você fazer isso, nós vamos usar o must. O must, ele vai ser usado na afirmativa, sempre o sujeito e o must. E nas perguntas vai vir o sujeito e o must antes. Quando for negativa, nós não podemos usar o mustn't aqui na negativa, da obrigação. Porque o mustn't é proibição. Então, quando for negativa para o mustn't, nós vamos usar o have to. Qual é a negativa do have to? Don't have to, se for I, you, we, they. E doesn't have to, se for he, she, it. Então, por exemplo, aqui. I don't have. E o resto da frase. I don't have to hurry. Apaga essa parte, escreve essa. I don't have to hurry. I'm late. I'm not late for school. Eu não preciso correr. Eu não estou atrasado para a escola. Então, a negativa para o must vai ser o don't have to. Ou o doesn't have to, como está aqui. Só que o doesn't só serve para she, para he e para it. Quando não for she, não for he, não for it, nós usamos o don't have to. Ok? So, here, page 51, vocês não vão precisar fazer essa parte agora, tá? Aí vocês vão aqui para a página 52. Isso, 52. Na 52, vocês têm alguns outros modais aqui, além do must, do may, do must e do should que nós acabamos de aprender. Tem o may e o can, que significa poder, de permissão, e o would, que é de poderia, levaria, pegaria, tudo que é final com ia. Então, vocês vão ver as frases aqui e vão fazer uma pergunta para essas frases. Então, o could já foi usado, ele está arriscado. You want to borrow your friend's tablet. Você quer emprestar o tablet do seu amigo. Então, qual pergunta você poderia fazer? Could I borrow your tablet, please? Posso pedir emprestado o seu tablet? A próxima, letra B. Seu telefone está quebrado.
você precisa ligar para o seu pai. Você precisa usar o telefone do seu amigo. Então, você está fazendo um pedido para ele, né? Can I use your cell phone? Posso usar o seu telefone? Então, a permissão, pedindo para ele. Como ele é seu amigo, é uma situação informal, nós usamos o can. Se fosse uma situação formal, se fosse, por exemplo, num escritório ou num consultório de médico, você precisasse ligar para o seu pai, você não conhece a secretária. Então, você usaria o may, porque é uma situação mais formal. E na última aqui da página 52, vocês vão ler de A até a E e ver qual das opções aqui embaixo se encaixa melhor, seria o melhor conselho para cada problema. Então, aqui tem vários problemas e aqui tem os conselhos. Vocês vão ver qual se encaixa melhor aqui. Essa parte do listening também não há necessidade de fazer agora, né? Porque precisa do CD. E as últimas atividades são de leitura, onde vocês vão ler os textos e responder sobre os textos. Então, a primeira aqui vai ler o texto e marcar um tique no que vocês acham que o texto está falando. A primeira, the charged audience of the article is mainly. Então, a principal audiência do artigo é sobre o quê? Sobre os professores e o pessoal da escola, ou os pais e os que têm os guardas, né? The fragment which proves the previous answer is. O fragmento que prova a sua resposta anterior é. Aí marca um check. 3. Read the excerpts of the article and write O for opinion and F for fact. Aqui vocês vão ler as frases e vão marcar um O quando a frase se trata de uma opinião, um F quando se trata de um fato. Fato é aquilo que a gente não pode mudar, que realmente acontece ou que realmente aconteceu. Opinião é aquilo que pode variar. Eu posso pensar de uma forma e você pode pensar de outra forma. Number 4, go back to the text in activity 2 and read the highlighted fragment. Then reflect on the questions below. Então, vocês vão voltar lá na atividade 2, no texto, e vão ver as palavras que estão grifadas e refletir sobre as perguntas, né? Aqui, ó, as palavras, tem algumas palavras que estão em negrito aqui. Então, vocês vão ver essa frase e vão refletir e responder, né? Essas questões. Daí tem o segundo texto, que é um tipo de um gráfico, os adolescentes e as mídias sociais e as tecnologias em 2018. E aqui tem algumas perguntas sobre esse texto, que também vocês vão responder. Vocês vão fazer somente esse primeiro exercício. Os 7, neste momento, não irão fazer, ok? E para finalizar a lição, o último texto, aqui vocês vão ligar sobre a segurança, né, das mídias, da internet, com a segurança da internet. Vocês vão ligar save the evidence, salvar evidências. Qual das frases aqui indica isso, ok? And do some research on different cybersecurity tips from activity 1. Then write two of your own tips too. Share your tips with your classmates and teacher. Aqui vocês vão pensar quais outras possibilidades da segurança na internet. Aqui ele já deu alguns tópicos. Existem outras possibilidades de segurança na internet? Se vocês acham que sim, vocês podem escrever aqui qual é outra possibilidade de ter uma internet com segurança, ok? Então, são essas as páginas para a lição de hoje.
Não esqueçam que semana que vem nós temos a videoconferência para revisar o conteúdo do controle. Ok, students? Bye bye, see you!